importante. Hoje a gente tem que não mudar tudo, mas se precisar mudar na hora que tem que ser feito, e aí que aparecem as oportunidades da gente crescer, né? Como dizem, né? Mudar às vezes é um pouco difícil, mas não mudar é fatal, né? É justo. E mudar nos tira do eixo. E eu aqui agradeço imensamente, viu, Pedro, por fazer parte. Uma das grandes alegrias da vida é poder ter conhecido a Lomadi e estar com vocês. Certamente, para mim, é uma satisfação ímpar, né? Satisfação que não tem palavras para expressar. E o que eu puder fazer para ajudar e colaborar e participar, estejam sempre muito à vontade para me chamar, me solicitar, né? Será sempre um orgulho. Vou dar um espaço para o Gui Sá falar, e o Jean também vai falar um pouco sobre a frente que ele está montando dentro da Lomadi, também sobre diversidade e inclusão, e vamos ter um AT bem legal. E aí, fechando esse mês de diversidade, né, a gente já teve vários encontros, todos eles incríveis e muito legais, muito densos também, e repercutindo bastante. Então, estou feliz demais que está todo mundo aqui, todo mundo entrando, e que a gente tem a oportunidade de falar mais uma vez aqui. Será que posso começar? Já quem não sabe, o Everaldo hoje trabalha muito próximo da gente na Lomadi. Ele é um dos mestres do Lomadi, né? Uma das pessoas que a gente vê como primordiais ali no negócio de divulgação da Lomadi, né? Trabalha muito próximo da gente, e é muito bom contar com a experiência de vida dele para tornar a experiência dentro da Lomadi mais legal também. Queria que você contasse um pouco como você chegou até aqui, Everaldo. Bom, eu vou tentar, em poucas palavras, resumir, né? E depois a gente tem espaço para ampliar os pontos que acharem interessante. Mas eu sou natural do interior de uma cidade já pequena aqui do Rio Grande do Sul, que é Carlos Barbosa, né? A cidade de Carlos Barbosa já é pequena, e eu nasci no interior, né? E na época, né, eu tenho hoje 46 anos, e na época meus pais e a própria ciência não sabia, não conhecia sobre o meu caso, né? Os médicos não entendiam por que eu estava perdendo a visão, porque eu enxergava pouco. Uns até achavam que eu não enxergava nada, enfim. Eu acabei tendo uma parte, até os 12, 13 anos da minha vida, uma parte que praticamente uma convivência normal, mesmo enxergando menos, eu conseguia acompanhar meus pais nos labores rurais, né, que meu pai trabalhava, e depois eu frequentei a escola até a 5ª série lá no interior, e foi então que eu comecei com 12, 13 mais acentualmente a visão, e até que com 17 anos eu quase sem enxergar, eu fui para São Paulo me consultar com um médico ali do interior, e a pessoa que me atendeu aí, foi lá em 1991, também disse, né, que não sabia exatamente porque eu estava perdendo a visão, mas a tendência é que eu perdesse toda a visão, e que eu não teria muito o que fazer. E voltando, conversando com o médico que me tratava, e que disse que eu não iria perder a visão, realmente se surpreendeu com o que o médico de São Paulo disse, e me encaminhou para uma instituição de pessoas com deficiência visual, pessoas cegas, onde eu aí podia me reabilitar. E foi então que eu saí lá do interior, né, com 17, 18 anos, e vim para a cidade, na casa de meus tios que moravam na cidade, e que me ajudaram para que eu pudesse me reabilitar, né, aprender a conviver com a perda da visão, que nessa altura já praticamente era total. E então, graças a uma instituição de cegos, né, até do Bento Gonçalves, que foi que eu aprendi a usar bengala, a escrever em braille. E aí eu voltei a estudar, concluí o ensino fundamental, depois fiz ensino médio até como técnico contábil,
né? E daí tem uma longa história, porque na época não tinha a tecnologia que tem hoje. E depois, então, ingressei no curso de Direito, né? Sou especialista na área de Direito. E nesse tempo de estudante na área do Direito, eu militei na área da pessoa com deficiência. Eu participei bastante do movimento das pessoas com deficiência, né? Na questão da conquista dos direitos, né? Muitos direitos que hoje as pessoas com deficiência têm. Eu participei na criação, na discussão, né? E aí, em 2007, 2008, quando eu terminei meu curso de Direito, eu saí do movimento para me dedicar na minha carreira. A minha ideia era entrar na área pública, né? Concurso público. Foi então que em 2009 eu ingressei na área pública, hoje sou servidor público. E em 2015, no final de 2015, eu acabei encontrando a Lomadi, quando, nessa época, muitos meus familiares me pediam, né, eu tenho muitos tios e meus irmãos ainda que continuam no interior, e eles precisavam comprar certas tecnologias, certas coisas, e me diziam para mim procurar na internet e comprar. E aí eu fui procurando, fui aprendendo a usar a internet, a fazer compras pela internet, a pegar o gosto. E chegou numa altura que eu disse, essa brincadeira aqui tem que dar algum retorno também. Comprar, pesquisar por nada. Foi aí então que nessas pesquisas eu me esbarrei com a Lomadi. Disse, vamos escrever nessa... Eu encontrei várias pessoas falando bem, né, na época, e vamos escrever, né, para ver o que dá. E na época também eu estava me mudando de Garibaldi para Bento Gonçalves, porque eu morava na cidade de Garibaldi, tem 10, 12 quilômetros de Bento, e eu estava comprando apartamento, e mobiliando, isso aqui pode me dar alguma grana extra, né? E foi então minha grata surpresa, que eu me identifiquei muito, sabe? Com essa questão de vendas. Claro que eu estudei, né, na época, um perfil diferente de venda, de trabalhar com vendas, né? Eu tenho um perfil de vendedor muito mais de consultor de vendas, não tanto de divulgador, né? E como eu também tinha vivido no meio das pessoas com deficiência, como militante, eu conhecia pessoas em todo o Brasil. E aí, há pouco tempo, as pessoas, né, começaram a me chamar, né, em vários pontos do Brasil, de como é que funcionava esse meu trabalho, outras porque não tinha facilidade de comprar os produtos pela internet, já que, principalmente para as pessoas com deficiência, ainda há muitas barreiras, e eu aprendi, né, embora todas as dificuldades, a superar certas barreiras tecnológicas. Então, logo eu consegui um bom número de clientes, né, e hoje já há mais de 4, 5 anos já que eu moro em Bento Gonçalves, moro sozinho. E para mim foi uma grata surpresa quando o pessoal da Lomadi entrou em contato comigo, né, e fez convite para participar. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa família. Nós estamos ligados os nossos principais afiliados hoje, e ele incorporou muito uma das essências da Lomadi, que é sobre dar essa consultoria, né, ajudar a outra pessoa a comprar um produto, ou escolher um produto, e sendo deficiente visual. E, Everaldo, queria te perguntar hoje como é ser deficiente visual, onde hoje basicamente todas as experiências digitais estão muito ligadas à visão. Você acha que a internet hoje é inclusiva nesse sentido? Está comprando a ideia, entendendo melhor, né, sobre a inclusão, né? E a área de digital não deixa de ser diferente, né? Inclusive, o próprio criador da internet, ele, quando criou a internet, ele falou que a internet teria que ser para todos, né? O jargão, a expressão que ele usou na época, a internet tem que ser para todos, né? Web para todos. E, então, mas claro que a gente sabe que depende de pessoas que precisam entender o processo, entender como essa internet tem que ser criada para todos, né? E hoje já existem, né, várias recomendações sobre acessibilidade, né, da própria W3C, né,
da 3C Brasil, né, que trabalha com acessibilidade aqui no Brasil, traduziu as recomendações internacionais para o idioma português, tem tido vários movimentos governamentais, né, de impulsionamento da acessibilidade na web. E eu vejo que a diversidade social ainda é muito embrionária, né, no meio social, é pouco conhecida, né, historicamente com uma carga bastante pejorativa, de alguma forma, que isso é o que mais vem atrapalhando, vem demorando que esse processo aconteça. Mas ele é um caminho sem volta. Inclusive, a própria legislação, né, hoje, com a Lei Brasileira da Inclusão, ela até pode impor multa para as instituições principalmente instituições comerciais, que não obedecem às regras de acessibilidade nos seus sites. Então, é um caminho sem volta, inclusive de alguns empresários que já estão entendendo que promover a inclusão não é uma perca de tempo, não é um gasto, e sim agregar qualidade ao produto, né? O produto ele alcança mais pessoas quando ele é acessível, né? Veja, no Brasil, temos quase que 1/4 da população com algum tipo de deficiência, fora pessoas idosas, que estariam fora desse processo num espaço que não é acessível. Tornar a internet cada vez mais inclusiva, e hoje eu digo internet porque nosso campo de atuação é muito digital, né? Que tipo de coisas, que tipo de cuidados que a gente pode tomar para realmente, enfim, tornar a vida de quem tem deficiência mais temos o nosso olhar, né? Nós ainda temos um olhar bastante pejorativo, como falava, e bastante perverso, né? Na questão de que as pessoas com diferença são poucas, que o custo é muito alto. Nós temos uma série de preconceitos totalmente equivocados, né? Quando se fala em relação à diversidade, né? Seja com pessoas com deficiência ou não. Isso está ainda muito presente na nossa vida. E esses conceitos equivocados nos atrapalham muito, né? Então, nós temos que entender que nós vivemos num mundo de pessoas diferentes, e todas têm o mesmo valor, seja ela a diferença que for, seja ela seja uma pessoa que não enxerga, ou não escute, ou não caminhe, hoje as pessoas com deficiência elas têm o seu espaço na sociedade, elas são remuneradas, elas têm família, e elas também consomem, elas também têm um convívio social que daqui a pouco, se você ignorar essa pessoa, você está eliminando um cliente potencial, né? Um cliente que ele não vai estar aí te causando prejuízo, tá? Ele vai estar adquirindo. Então, remover essa barreira do preconceito, da atitude, né? É a principal barreira que nós temos que remover é a atitudinal, né? Se ela atender no que ela precisa, é o principal ponto, né? Claro que existem tantos. Essa é uma pergunta bastante complexa, bastante ampla, mas de uma forma mais direta. Eu diria que é isso, sabe? Se nós continuarmos a fazermos da forma que a gente vem fazendo, a gente continua colhendo os mesmos frutos, né? Se a gente quiser tratar as pessoas diferente e buscar que as pessoas entrem no processo, nós temos que rever os nossos conceitos e as nossas formas de atuar, rever as nossas atitudes. Tá, toda ali, então, entrando dentro da plataforma Lomadi, você trabalha também, né, como servidor público. Quais são os recursos de acessibilidade, por exemplo, que você usa no seu dia a dia? Tecnologias assistivas são tecnologias que elas buscam suprir a limitação que a pessoa tem, né? Então, só para salientar, por exemplo, sempre gosto de falar, a tecnologia, né, toda ela dá poderes ao ser humano, né?
por exemplo, uma tecnologia, por exemplo, um avião pode voar, né? O ser humano pode voar, o ser humano com um carro ele pode correr em altas velocidades, onde a pele nunca conseguiria, nem com um animal. Então, a tecnologia ela dá poderes além das capacidades naturais humanas. E a tecnologia assistiva são tecnologias que procuram suprir as limitações que uma pessoa tem. No caso visual, né? A tecnologia suprir a falta da visão. Tem tecnologias que suprem a falta da audição, tem tecnologia que supre a falta, ou boa parte da falta, né? Da locomoção, como a cadeira de rodas. Então, na área da deficiência visual, nós temos hoje, não só hoje, né? Desde que a internet surgiu, tem desenvolvedores que criam tecnologias, como os leitores de tela, né, que interagem com os sistemas, né, sistema operacional dos computadores, dos smartphones, enxerga. Né? Então, essas tecnologias, quando o desenvolvedor cria, né, nós hoje temos muitos leitores de tela, inclusive hoje os leitores de tela eles já vêm incorporados nos sistemas operacionais, né? No Android já tem o leitor de tela incorporado, no iOS do iPhone também, no Windows tem, né? Depois até vai ser mostrado um pouco isso. Barreiras, às vezes a tecnologia ela não consegue interagir como ela se propõe a interagir. Por isso que dá importância de quem constrói esse sistema fazer eles de forma correta, fazer eles de forma seguindo os protocolos naturais de criação do sistema, que aí a tecnologia ela vai casar com o sistema e vai conseguir transferir da mesma forma, né, por outro caminho, e não pela visual, a informação, né? Então, na verdade, quem enxerga tem a informação visual, né, normalmente, e eu tenho a informação através da audição, normalmente mais da audição, algum sentido, né, que não seja a visão. Se o desenvolvedor ele seguir o protocolo de criação de um site, de um sistema, a tecnologia assistiva ela vai conseguir interagir quase que em tudo. Né? Então, eu consigo, através dessas tecnologias assistivas, e hoje tem muitas tecnologias, né, muitos aplicativos no celular que substituem o olho humano, né? Tem muitos profissionais, né? Como o Notebook, que a gente sempre vai trabalhar atrás disso, atrás de fazer da melhor forma possível, porque a gente fala que aqui a gente tem muita gente que é de UX, né? User Experience. Mas o User Experience não é sobre pessoas que sempre enxergam ou pessoas que escutam, é sobre todo mundo, né? Então, acho que essa é uma mensagem muito importante. O Jean está aqui, que ele vai falar daqui a pouco sobre isso com a gente. Quer dizer, um recado que eu daria, né, para as pessoas que, de repente, não seja tão simples de explicar em poucas palavras, mas o recado de que procure conviver, conhecer a diversidade social, né, as diferenças das características das pessoas como algo diferente, bonito, algo que agregue, né, de uma forma natural, né, e não com aquele olhar antigo de padronização social que nós tínhamos, né? Nós temos que aprender, então a ideia mude o seu olhar, mude a sua forma, jogue fora aquele olhar antiquado de padronização que a gente teve até há pouco na sociedade, que o ser humano era um padrão e tudo que fugia do padrão tinha que ser eliminado, para um outro olhar totalmente antagônico, totalmente contrário, que é reconhecer essas diferenças e entender que todos nós temos diferenças. Nós vivemos, na verdade, num mundo de pessoas diferentes,
né? E só para ilustrar e concluir essa parte, com o atual conceito de pessoa com deficiência, né, da ONU, da Organização das Nações Unidas, que ela mudou o conceito de pessoa com deficiência, dizendo que a deficiência não está na pessoa, a deficiência está na sociedade, né? A deficiência está nas barreiras. E a partir do momento que tu remove essas barreiras, tu não vai ter mais pessoas com deficiência, e sim pessoas diferentes, com características diferentes. Então, há muitos pensadores que eles colocam que o novo conceito de pessoa com deficiência, ele é um modelo copernicano, modelo que, como todo mundo estava dizendo que a Terra era chata, Copérnico veio dizendo que a Terra era redonda. E aí ele foi morto por conta disso. Então, hoje, o conceito é que não existem mais pessoas com deficiência ou com diferenças que têm que ser eliminadas. E sim, existe uma sociedade que tem que se adequar para que todas as pessoas, independente de suas diferenças e características, consigam interagir com a sociedade.